Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Clube das Diretoras. No episódio de hoje, mergulhamos em uma história de mãos, tesouras e tecnologia para entender o lugar das mulheres no motor do cinema. A gente começa com um marco histórico do Oscar de 2026. O filme Sirat recebeu uma indicação inédita na categoria de melhor som. Pela primeira vez na história da academia, a equipe indicada é composta exclusivamente por mulheres. Laia Casanovas, supervisora, Yasmina Pradeiras, mixadora de regravação, e Amanda Villavieja, mixadora de som direto. É um feito monumental, numa área que desde a unificação das categorias de som e mixagem em 2020 tem sido um reduto de baixa presença feminina. Mas o otimismo é freado pelos números globais da 98ª edição. Embora as mulheres tenham batido o recorde nominal de 74 indicações, elas representam apenas 31% do total de nomeados, excluindo as categorias de atuação. E o cenário fica ainda mais árido em funções técnicas de liderança. Este ano, as categorias de montagem, trilha sonora e roteiro original não possuem sequer uma mulher indicada. Isso não é uma falha de competência, é o resultado de um processo histórico de limpeza técnica. Como passamos de uma era em que as mulheres virtualmente controlavam a indústria no cinema mudo para esse cenário de invisibilidade? A primeira coisa é desmontar uma ideia, a de que técnica é um território originalmente masculino. Nos primórdios do cinema, as funções não eram rigidamente estratificadas. Entre 1916 e 1923, as mulheres eram mais poderosas no cinema do que em qualquer outro negócio americano. Em 1923, havia mais mulheres do que homens proprietárias de produtoras independentes. E naquela época, roteiristas mulheres superavam os homens, numa proporção de 10:1. A montagem, em especial, era comparada a tarefas domésticas, como costura, tecelagem e tricô. Por ser vista como um trabalho meticuloso, repetitivo e manual, o ato físico de cortar e colar pedaços de película em porões escuros, ela era tratada como trabalho de cortadora. Algo secretarial, sem glamour, sem autoria. Isso só muda quando a função ganha prestígio artístico, quando diretores como David Wark Griffith passam a afirmar que o corte é, na verdade, a linguagem fundamental do cinema. A figura da cortadora vai sendo substituída pela do editor. E aí vem o big business dos anos 1920. Estúdios mais hierarquizados, sindicatos barrando mulheres e uma masculinização progressiva do trabalho técnico. Enquanto Hollywood se fechava, na vanguarda soviética, uma mulher judia e intelectual operava uma revolução silenciosa, Esfir Shub. Com formação em filologia, Shub não era apenas uma técnica, ela era uma teórica da imagem, que compreendia a montagem como um modo de pensamento. Ela foi apelidada de maga da mesa de montagem. Sua competência era tão sofisticada que o jovem Sergei Eisenstein passava dias sentado, timidamente, ao lado de sua mesa, observando-a transformar o filme Doutor Mabuse, de Fritz Lang, em uma nova narrativa para o público soviético. Shub participou ativamente da pré-produção e do roteiro de obras como A Greve, mas, como é comum na história das mulheres, nunca foi creditada por esse trabalho. Em 1927, Shub realiza sua proeza máxima, a queda da dinastia Romanov. Ela foi a primeira a catalogar quilômetros de películas do período imperial, abandonadas em latas, sem qualquer ordem. Shub inventa o filme de compilação e usa o que ela chamava de método funcional do construtivismo para desmontar a ideia de grandeza do czar por meio de uma montagem de conflito. Ela prova que montagem não é apenas colar imagens, é uma forma de escrita política e histórica. Outro nome que o Clube das Diretoras precisa resgatar é Elizaveta Svilova. Se hoje celebramos o ritmo frenético de O Homem com a Câmera, de 1929, como um dos maiores filmes da história, devemos isso a ela. Svilova começou na indústria aos 12 anos, limpando filmes. E foi ela quem tornou viável, tecnicamente, a loucura da montagem de Dziga Vertov. Svilova e Shub compartilham uma característica que, paradoxalmente, contribui para o apagamento histórico: modéstia e compromisso com o coletivismo soviético. Diferente de muitos pares masculinos que buscavam o status de diretor gênio, de autor, elas raramente insistiam em seus créditos autorais. Shub escreveu: "Cada pedaço de crônica filmada hoje deve ser entendido como um documento para dias futuros."
É uma consciência ética e preservacionista que ajudou a fundar a própria ideia de cinemateca, mas que a manteve nos bastidores. A ausência de mulheres em funções técnicas hoje é o legado direto desse processo de expulsão. E os números deixam isso evidente. Primeiro, direção. Em quase 100 anos de Oscar, apenas 3% das estatuetas foram para mulheres. Segundo, fotografia. É o caso mais extremo. Até 2024, nenhuma mulher havia vencido o prêmio. E em toda a história, houve apenas 3 indicações femininas, em 126 troféus entregues. Mandy Walker, Ari Wegner e Rachel Morrison. Em 2026, Autumn Duralde se junta a essa lista, mas o desequilíbrio permanece gritante. Terceiro, som e edição. Embora nomes como Margaret Booth tenham dominado a MGM por 30 anos e ajudado a consolidar o conceito de montagem invisível, apenas 14% das indicações de edição na história foram para mulheres. Quarto, trilha sonora. Uma das piores médias históricas de premiação, também em torno de 3%. A presença de mulheres na direção ou no roteiro é o maior catalisador para a contratação de equipes técnicas diversas. Sem mulheres no topo, o acesso à fotografia, ao som e aos efeitos especiais continua bloqueado por barreiras culturais e estruturais. Retomar Sphere Shub e celebrar as profissionais de som de 2026 é mais do que justiça histórica, é uma necessidade estética. Shub nos ensinou que o cinema não é sobre a fama do autor, é sobre um comprometimento ético com o momento social e com o espectador. Ela via o cinema como um plano aberto para o futuro. Se você quer fazer parte de uma rede que pesquisa, produz e desafia o status quo da indústria, o Clube das Diretoras convida você a se juntar a nós. Estamos redescobrindo trajetórias como a de Shub, cuja biografia Minha Vida é o Cinema em Plano Fechado foi lançada recentemente no Brasil pela editora Kino Rus, para inspirar as cineastas de hoje a retomarem sua autoridade técnica. Acesse nossa comunidade, participe das discussões e ajude a transformar invisibilidade em protagonismo técnico, porque o cinema do futuro precisa ser, finalmente, montado por todas nós. Obrigada por me acompanhar e até o próximo episódio.